Estamos de volta, ó, estamos ao vivo aqui na tua rádio, lembrando, em Doses Milionárias de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã, a gente vai até as 13, são 3 horas com muito conteúdo de excelência para você dar uma baita de uma alavancada na tua vida em todas as áreas. Que tal a gente trabalhar um pouquinho na parte da educação? A gente sabe do poder de uma boa educação, a educação tem que ser boa, de uma boa educação para transformar o nosso país. Pois é, a gente tem trazido aqui gigantes que têm contribuído muito com o nosso país, educando os nossos pequenos, alguns não tão pequenos assim. Estamos aqui, ó, com o homem responsável por isso daqui, que é um dos momentos, assim, eu diria, que mexe mais comigo no nosso programa aqui de domingo a sexta-feira. Meu amigo, ele é CEO da Hike Global College, está à frente também do Gigantes da Educação, Egson Agatti. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Egson? Obrigado, Léo. Tá mencionando que parece que faz tempo, né? Só porque a gente não veio na segunda-feira do carnaval. Carnaval é esse? Como é que foi de carnaval? Foi excelente. Relaxei. Eu também, cara. Descansei bem. Mas é incrível, né? Como é que dá essa quebrada. Parece que tem um tempasso que você não vem aqui. Seja bem-vindo de volta, então. Obrigado, Léo. Estamos hoje aqui com uma gigante da educação, a professora Vanessa, que está aí, como diz o nosso lema, né? Fazendo o Brasil melhor, um aluno de cada vez. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, gente. Que, aliás, Obrigada. pelo jeito, ama educação, que a gente teve que segurar ela aqui no off, pessoal, no comercial, para ela começar a falar algumas coisas aqui, que tem muita coisa bacana. Então se prepara. Olha, quem tá ouvindo pela rádio, eu vou pedir para aumentar o volume do rádio, que é pro vizinho ouvir também. E quem tá acompanhando nas redes sociais, compartilha com pessoas que gostam de educação, compartilha com um pai, com uma mãe, com quem, de repente, é profissional da educação também, porque vai ter muita coisa bacana sendo falada aqui agora, né, Egson? Legal. É isso aí, vamos falar de educação do século XXI, mas antes de entrar no tema, conta um pouco da sua história, Vanessa. Como que você começou a se envolver com a educação? Desde criança, eu sempre quis ser professora. Era a profissão dos sonhos, né? Cada um tem a profissão dos sonhos e às vezes vai transitando de uma profissão para outra até escolher. Mas eu não transitei. Eu sempre quis trabalhar especialmente com crianças inicialmente. E aí eu cursei magistério numa instituição que dava oportunidade para os seus ex-alunos. E fui contratada assim que eu concluí o curso e 30 dias depois eu já estava em sala de aula, trabalhando com crianças no processo de alfabetização, e isso foi em 2000. Então agora eu estou no meu 25º ano de educação, de escola. Nesses 25 anos eu trabalhei sempre em escolas particulares do Distrito Federal. Desde crianças de educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental como professora. Passei um período como orientadora educacional de 4º ao 7º ano, então pegando bem aquela fase de pré-adolescência à adolescência. Também atuei como diretora pedagógica, diretora geral de todos os segmentos, passando tanto pelo pedagógico quanto pelo administrativo. E sou, sim, uma apaixonada pela educação. Acredito demais, sem romantizar, no poder transformador que a educação tem para mudar a vida das pessoas. Porque é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Você já sabia que você ia trabalhar com educação desde o começo? Desde criança, desde muito cedo. O que te deu o despertar, assim? O que aconteceu? A minha educação, até a minha origem, de ser de uma família muito humilde e acreditar que o que mudaria também a minha história era a educação. Sou filho de pais semi-analfabetos, vindos do Nordeste, família muito grande. Então, o meu foco sempre foi entender que a educação poderia mudar a minha história. Sua família, então, migrou do Nordeste para vir para Brasília. Exato. Na época. E você encontrou dificuldades para estudar no começo? Como é que foi? Muita dificuldade, porque eu era aluna oriunda de escola pública, e a escola pública no século passado só oferecia o magistério no regime de escola normal, que era o dia todo. Só que com 15 anos de idade eu já trabalhava. Então, por isso eu procurei, então, a Fundação Bradesco, que é essa instituição, e descobri que lá oferecia o magistério noturno. Aqui em Brasília. Aqui em Você estudou na Brasília. Ceilândia, então. Em Ceilândia. Que inclusive é lindíssimo ali, um espaço super desejável, né? Existe toda uma disputa, parabéns à Fundação Bradesco por esse trabalho Um espetacular. projeto incrível, que não desampara, inclusive, os ex-alunos. E aí eu descobri que lá oferecia o magistério noturno. Então, quando eu consegui essa vaga, já estava rodando o calendário letivo e era um ano, no ano anterior ao que eu estava cursando. Eu aceitei repetir um ano só para ter a possibilidade de fazer o magistério. Muita legal. consciência do que se quer, né? Só fazer uma pergunta aqui, Exo. Quando essa questão do magistério é muito interessante, e toda vez que eu ouço alguém falando, parece que dá um pouquinho de saudade.
né? Quando a gente, quando houve essa alteração e todos os desafios que a gente vê hoje na área de educação, e um dos desafios talvez seja a falta do profissional da educação, e talvez a falta até do desejo de alguns adolescentes ou jovens quererem ser professor. Em parte, você acredita que isso possa ser por não ter mais o magistério? Acredito que tem relação, sim, porque o magistério dava uma fundamentação não só teórica, prática também. O professor ia a campo, o professor conhecia uma realidade de sala de aula. O professor era desafiado, inclusive, a construir material, seus recursos para aulas, né? Eu brinco, às vezes, nas minhas palestras, falando que falta faz um flanelógrafo. E as pessoas arregalam os olhos porque não sabem. É isso que é bem novinho, você Que sabe não que sabem o que é um flanelógrafo. Aí eu brinco, vamos pesquisar. Às vezes eu peço para colocar na tela. Coloca na tela o flanelógrafo. Porque nós construíamos. Independente de ser aluno de escola privada ou escola pública, nós fazíamos estágios nas duas realidades. O professor era desafiado a assistir a aula e depois de muito tempo é que a gente tinha como base do estágio elaborar a aula, plano de aula para executar essa aula. Então, eles conheciam uma realidade. É diferente de entrar numa graduação, ter muitas teorias e depois ser jogado numa sala de aula. Eu tenho uma curiosidade. Na época da minha graduação, no primeiro período, tinha 50 alunos. Caramba! E eu, na turma. E eu já era professora naquela época. E eu brincava, toda vez que tinha seminários, eu dizia: quem está aqui somente porque busca um diploma de nível superior para fazer concurso, é melhor migrar. Porque a sala de aula não é tão simples quanto se parece. E aí, na nossa formatura, tinha 13 da minha turma e eu fui culpada. As pessoas me culpavam. Só 13 dos 50. Só 13, porque E hoje a escola é muito mais desafiadora, né? Porque hoje a quantidade de crianças com desafios especiais na sala de aula é muito maior do que no passado. Eu imagino que esteja sendo bem desafiador para quem está sendo direto da faculdade para a sala de aula, né? É isso. E a faculdade não prepara, né? Nós vivemos hoje um número muito expressivo dentro da sala de aula de estudantes com necessidades educacionais especiais, e nós vivemos duas realidades. Tem as famílias e as próprias escolas que buscam caminhos para ajudá-los, e tem sim um outro grupo que acaba vendo isso meio que como uma muleta. Para exigir direitos, porque muitas vezes não sentem que os seus direitos estão sendo atendidos. E aí as equipes, as próprias escolas não estão preparadas. Por isso que é muito importante haver um investimento, tanto o investimento pessoal do profissional, porque ele também não sabe se futuramente, no ciclo familiar ou de uma outra maneira, ele vai ser desafiado a atender um estudante, um adulto com necessidade educacional especial, porque a gente está encontrando muitas pessoas com diagnóstico tardio, inclusive. Porque no passado não se tinha tantos recursos de fazer avaliação neuropsicológica, de fazer testes. Tem uma comprovação, inclusive, de que mulher, né, o sexo feminino consegue camuflar algumas características do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu tive alunas já que com 15 anos é que encontrou o diagnóstico. E o diagnóstico, ele não pode ser tido como muleta, mas ele é libertador. Porque ele traz uma afirmação de autoconhecimento, ao mesmo tempo de o direito da busca pelo exercício daquilo que ele tem de diferenciação, porque existe a Lei Nacional da Inclusão. Mas tudo isso vai parar um pouquinho na alçada do professor, dentro da sala, dentro daquelas 4 paredes. Então, o professor, né, o profissional de educação, ele precisa buscar os caminhos para entender esse indivíduo, porque pode ser que dentro da sala dele tenha, mas pode ser que dentro da casa dele, pode ser que na sala dos professores, pode ser que na academia, pode ser que no condomínio, porque hoje as pessoas estão se encontrando. E, ao mesmo tempo que as instituições, sejam elas de educação ou não, elas precisam trazer mais esclarecimento, precisam trazer mais para as pessoas com necessidades educacionais especiais, sejam elas intelectuais ou físicas. Mas trazendo de volta um pouquinho para a área da educação, as intelectuais, que elas são mais difíceis, porque elas trazem comprometimento, seja na linguagem, seja no raciocínio, seja na comunicação e algum outro tipo de entendimento. Mas isso é muito real e todo mundo precisa buscar respostas, precisa buscar treinamento e entendimento. Muito bom, muito bom. Você falou que os alunos não estão sendo preparados para as habilidades do século XXI. O que significa isso? Na verdade, nem os alunos e nem os profissionais, né?
As Quando diz pesquisas... profissionais, são os professores. Isso, os professores, não, e profissional de qualquer área, né? Ah, Tem sim. pesquisas que apontam que mais de 93% das demissões estratégicas no mundo corporativo, elas são por questões É comportamentais. muito alto, né? É 90%. Porque se contrata pelo conhecimento, pelo currículo e se demite pelo comportamento, né? A relação das hard skills com soft skills. Então, antigamente se preocupava muito em formação, em diploma, em capacitação. Mas hoje tem se entendido, com tanto acesso à informação, com tanto estímulo, com tanta pesquisa e tanta resposta pronta que tem, quer seja em redes sociais, quer seja em plataformas de buscas, quer seja em videoaulas, que as pessoas estão precisando de habilidades, né? Ainda também no século XXI, Philippe Perrenot foi um dos precursores que se falava tanto em competências. E naquela época era muito necessário, porque a competência é o saber ser. Mas aí, até o próprio Enem, o primeiro Enem já falava, né, em competências, já exigia competências. Mas a gente começou a entender, os especialistas, o próprio mercado, as escolas começaram a entender a importância das habilidades, que são o saber fazer. Não adianta saber ser se não saber fazer. Então vamos lá, só para a gente entender os conceitos, né? Então, competência é saber ser e Saber habilidade saber fazer. Saber fazer. A gente consegue dar um exemplo para diferenciar bem Consigo. esses dois Um conceitos? médico cardiologista, ele sabe ser médico cardiologista, porque ele aprendeu isso durante todos os anos dele na faculdade. Mas se ele não souber fazer uma consulta, se ele não souber fazer um diagnóstico, se for o caso de um cirurgião, se não souber fazer uma cirurgia, ele não tem a habilidade. E o que acontece nas faculdades, ou nas escolas técnicas, ou nas escolas de educação básica? Se aprende a saber ser. E como ainda se enfrenta a história de quando se vai contratar, se exige experiência, como vai saber fazer se não foi dada a possibilidade de se ter a experiência, que é a habilidade? É desafiador. O mercado de trabalho não quer contratar alguém que não tenha experiência. Mas se a pessoa sem a experiência, sem a habilidade, sem o saber fazer, não encontra uma oportunidade, ela nunca vai saber fazer. Encontra alguém no mercado que dá oportunidade, nem sempre dá treinamento, vira estatística, porque não tem habilidade, não sabe fazer. Me lembro eu consigo pensar muito bem dos técnicos, né? Os programadores de computação, às vezes, têm uma habilidade incrível de programar, de fazer, da técnica, mas não sabe se relacionar com pessoas, né? Estou pensando talvez no médico, né? Que é excelente, pode ter um mega pesquisador, só que não sabe fazer um diagnóstico, não sabe conversar com o paciente. E às vezes também não. A gente vê muito. Quando a gente vai para médico, né? Às vezes a gente tem um excelente médico, só que a gente tem a impressão de que o médico não está conectado com a gente, ele não está entendendo a minha realidade, ele está na dele ali, né? Uhum. E aí acho que entra muito no que você está falando. É o saber fazer, né? Que impacta as pessoas. Cada profissão, cada área, cada atendimento demanda daquela pessoa que está atendendo, daquele atendente, um tipo de inteligência, um tipo de habilidade, até de comportamento. Sim. E uma habilidade, inclusive, é a gestão das emoções, né? Os profissionais sabem que eles precisam ter a gestão da emoção, mas é muito importante saber dosar essa emoção. Por exemplo, como a gente mencionou, um médico, né? Como é que você dá notícia de um diagnóstico complexo, controlando a tua emoção, mas ao mesmo tempo sendo empático com o paciente? Uhum. Precisa ter gestão da emoção. Essa é uma das habilidades do século XXI. Legal. Vou te fazer uma pergunta assim, que não é uma pergunta nem fácil de se fazer. Mas quando você traz, por exemplo, pessoas que estão no cargo de alta gestão, 90% são demitidas mais pelas soft skills do que pelo currículo em si, e aí a gente olha uma falta de preparação das pessoas para essas habilidades, que você chama de competências do século XXI, a gente se depara, aí é uma pergunta, né? A gente estaria se deparando, então, com uma educação escolar e talvez até uma educação superior que não está correspondendo com aquilo que é a ansiedade do mercado de trabalho? Sem dúvida, porque esse pensamento também não acontecia nas instituições. Esse pensamento era novo. Essa necessidade também é nova. Eu não relaciono com pandemia, ela não é pós-pandêmica, ela é anterior a isso. As pesquisas, inclusive, que apontam essas demissões estratégicas, elas são anteriores ao período da pandemia. A pandemia endossou, porque as pessoas ficaram mais fragilizadas, né? A nossa geração viveu uma pandemia
E essa pandemia trouxe sequelas irreversíveis, com todas as perdas, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, emocionais, profissionais, em qualquer área. Mas é fato que hoje as instituições de educação, elas precisam rever os seus currículos. Elas precisam estruturar, equilibrar a importância das competências e das habilidades. E a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela já traz isso, né? Ela traz toda essa divisão. Ela vem elencada com habilidades, né? Conteúdos com as habilidades. Ela traz um senso comum super importante para trazer um pé de igualdade para todas as escolas, sejam elas de alto padrão, sejam elas escolas de município, escolas de bairro, escolas públicas, escolas particulares. Então, ela traz esse endosso, mas ao mesmo tempo, por ser um instrumento normativo, se confia, se precisa do investimento da gestão das escolas, e sejam elas escolas de educação básica, escolas técnicas ou de ensino superior, para voltar os seus currículos para o ensino, para o desenvolvimento de habilidades. O mercado está procurando não somente o técnico, porque o técnico é ensinável, mas o caráter, a habilidade é mais difícil de desenvolver, especialmente dependendo da faixa etária, dependendo do tempo profissional, da carreira profissional. Vai acontecendo uma rigidez, né? Quanto mais velho, às vezes mais rígido, menos tendencioso a se curvar diante de tendências ou de necessidades. Aí a gente volta um pouquinho para a questão do currículo. Às vezes as pessoas se apoiam muito em suas experiências comprovadas, nos currículos conquistados e se negam a algumas atualizações tão necessárias no mercado. Isso também vira estatística. Eita, não. Posso fazer uma pergunta Pode. aqui? Assim, eu fico com uma dó danada. O Exxon tem 2 filhos pequenos, né? Eu tô misturado aí. Eu tenho um pequenininho e tenho 3, assim, porque eu tenho um enteado. Então, tenho 3 mais velhos, são adolescentes. O meu mais velho tá no 2º ano do 2º grau. Pau, cara, ano que vem termina, Exxon. Tô frito, ó. Me dá uma dó danada, porque meus filhos têm que estar na escola às 7h15 da manhã, cara. Eu morei fora do Brasil. Eu lembro que eu estava na escola 8h15. É uma diferença significativa para o meu tempo de sono, em tempo de desenvolvimento. As crianças entram, ao meu ver, os adolescentes, muito cedo na escola no Brasil. Eu entendo que tem até uma logística aí para facilitar a vida dos pais em relação ao trabalho. Mas me parece um tanto quanto perigoso isso. Só que nossos filhos, eles entram mais cedo do que a gente no trabalho e saem mais tarde, que é para dar tempo de eu sair do meu trabalho e pegá-lo antes do almoço. Eles ficam um tempo longo, eu estou falando que estuda só meio turno. Um tempo longo já dentro do ambiente da escola, né? Tem espaço, e mesmo nesse tempo curto, o volume de conteúdo é assim, é assustador a quantidade de volume Todo mundo de se conteúdo que a preparando gente para o tem. vestibular, para o Enem, né? E para o Enem. Tem espaço aí para a gente poder trabalhar outras atividades, tendo em consideração que eu quero que meu filho ainda faça uma atividade física, que ele tenha o tempo de lazer, que ele tenha um tempo comigo, que ele faça uma leitura ainda dentro de casa, que ele faça a tarefa de casa e que ele ainda estude para a prova. Ô, meus filhos, fiquei cansado com vocês aqui agora. Cabe trabalhar ainda isso dentro da escola? Cabe, e as escolas têm essa obrigação, inclusive, porque, de acordo com a BNCC, a educação socioemocional tem que ser abordagem obrigatória dentro da sala de aula, dentro dos ambientes da escola, não é um componente curricular. A educação socioemocional ela tem que estar contida na proposta da escola, no programa, nos planejamentos. Você tocou num ponto importante que é o tempo de escola, né? Ao mesmo tempo que as escolas fazem as suas grades, né? Planejam grade horária, pensando na rotina do pai, da mãe, do responsável, também existem estudos que falam da importância do tempo do sono da criança e do adolescente, né? A partir de que horas ele consegue render. Então, cada família precisa, inclusive, e as próprias escolas precisam repensar um pouquinho a importância do tempo de sono, porque dependendo do funcionamento, né, relógio biológico daquele estudante, não adianta ele chegar às 7 horas, 7h15, 7h30 na escola, se ele começa a funcionar às 8h30. Então, acho que as famílias também, aí dentro de um contexto muito individual, precisam analisar, né? Não é a escola, não é
o estudante que tem que se encaixar aos padrões da escola, neste caso, né? É a família na busca pela escola, na escolha pela escola, tem que analisar se essa escola se encaixa no funcionamento daquele estudante para não haver um prejuízo. A gente já mencionou aqui, por exemplo, o Enem, né? Essa preparação para o vestibular, esse foco no ensino médio, mas nós temos visto também que cada vez mais esses jovens empreendedores, esses jovens inovadores estão buscando outros caminhos e nós sabemos de profissões atuais que não existirão no futuro e nós sabemos de profissões do futuro que ainda não foram inventadas e que muitas delas não vão demandar uma graduação. Então, a vida desse jovem estudante, ela não pode ser focada somente nos estudos. É claro que a gente ainda está falando de um futuro, né? Estamos falando de médio prazo, não estamos falando de curto prazo. Tem o enteado, não, ele ainda está nesse grupo aí que o foco é o ingresso numa graduação. A gente vive uma cultura da universidade pública, por ser tão bem ranqueadas, a gente sabe disso. Não é, nem sempre é sobre uma questão financeira, é ranqueamento, é qualidade dos cursos, é qualidade da reconhecimento dessas universidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo algumas escolas, algumas instituições que oferecem um ensino adoecedor. Alguns estudantes que não conseguem... Adoecedor? O que significa isso? É essa massificação, né, de estudar, estudar, estudar e não ter vida própria. Se você quer ingressar num curso que é mais concorrido, você vai lá pegar um curso, 60 candidatos por vaga. Então, você não pode ter vida. Você tem que estudar na escola, você tem que estudar em casa, você tem que estudar fim de semana. E aí, quando chega no dia do Enem, ou no dia de um vestibular, esse estudante não está pronto porque ele dá um branco, porque ele passou mal, ou no período, até esse período que antecede as aplicações, ele começa a adoecer, entra num processo depressivo. Nós conhecemos casos de estudantes, inclusive, que procuram ajuda médica para medicação, para poder sustentar a concentração. Isso não é ideal, não é adequado, mas tem gente que pratica. Ritalina, né, que o pessoal toma. Mas tem outros também no mercado. Então, realmente... Tudo precisa de equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Se o estudante é bem orientado, de repente ele conta com uma mentoria, com uma orientação, uma rotina de estudo. Estudar é hábito e hábito tem que ser construído. Então, se ele dispõe de uma rotina de estudo, num ambiente de estudos, um tempo determinado para fazer esses estudos, se é focado, se sabe quais são os seus objetivos, no meio disso ele precisa ter intervalos. Ele precisa ter vida saudável, ele precisa ter vida social, vida cultural, até para ter repertório sociocultural também. Então, não precisa ser adoecedor. Porque esse adoecedor é aquele profissional do futuro que vai ter a competência, mas não vai ter a habilidade de empatia, de se comunicar bem, de saber se relacionar, de saber trabalhar em equipe. Porque, inclusive, ele vai se fechar no mundo solitário do estudo dele, porque o outro é um concorrente. Muito bom. Até não tinha pensado nisso, né? Porque o cara que é bom mesmo de passar em prova, ele tem que estudar sozinho, né? Não necessariamente tem que estudar sozinho, ele pode até estudar com outros, mas ele vê o outro como um concorrente. Sim. Né? E quando você passa da prova, fez a faculdade, até na faculdade, você tem que saber se relacionar com as pessoas, que tem que trabalhar em time. Às vezes você não tem as respostas, você tem que buscar gente que sabe as respostas em volta de você. É isso. Precisa conviver. E como que as escolas poderiam trabalhar isso melhor? Elas já estão trabalhando isso, ou as faculdades? Como que você enxerga isso? Eu acredito que já estão, né? Nós temos muitos especialistas hoje de educação e de áreas de saúde, a exemplo do Rossandro Klingen, que fala muito sobre isso, sobre esse desenvolvimento de habilidades, sobre a importância dessa consciência de conhecer o próprio limite, saber que buscas faz. As escolas estão revisitando os seus objetivos, focando também nas habilidades do século XXI, oferecendo, e as que não estão fazendo precisam oferecer formação para os seus profissionais. Eu falo que todo mundo que trabalha numa escola é educador. É educador, desde o porteiro, porque o porteiro, inclusive, é a linha de frente que recebe todo mundo que entra naquela casa de educação, né? Então, não adianta formar somente quem está em sala de aula. Tem que formar o porteiro, tem que formar o inspetor de alunos, os profissionais de serviços gerais, o pessoal de cantina, de recepção, de atendimento, porque em algum momento aquela pessoa vai se relacionar com aquele educando. Então, todo mundo é educador. E as escolas têm que formar todas essas pessoas, porque não adianta eu dizer que um professor precisa saber ter autorregulação
para mediar um conflito com um aluno que o desafiou, né? Porque alguns professores com um olhar mais antigo, não, quando ele se sente desafiado, ele confunde com afrontado. E os estudantes de hoje nos desafiam, as crianças e os adolescentes de hoje nos desafiam o tempo todo. Mas desafiar no sentido de que eles são orientados, de que eles são instruídos, de que eles são atualizados. Então a gente precisa acompanhar. E aí um professor ele precisa ter uma autorregulação para saber distinguir o que é uma afronta do que é um desafio. Sim. Mas se eu ensino o professor e não ensino o inspetor de alunos, quando ele precisa fazer uma abordagem num corredor, ele não está preparado para isso. E aí um conflito que ele precisava gerenciar fica muito maior, porque ele não vai saber lidar com o aluno. Então, as instituições de ensino precisam capacitar todos os seus profissionais para que eles possam transferir essa capacitação para os educandos. O que você acha que mais falta na transição do ensino médio para a faculdade? Eu acho que franqueza, principalmente dizer, olha só, o mundo lá fora é muito diferente. É muito diferente. E cada vez mais você não vai precisar só de um diploma, né? O estudo, ele não para na sala de aula. A gente está aprendendo o tempo todo. Trazendo um pouquinho para os pequenos, tem um livro da Ruth Rocha que chama O Menino que que aprendeu a ver. É um livro de criança? É um livro de criança ali para aquela faixa etária de alfabetização. E esse garoto, ele sai na rua com a família, com a mãe, e ele começa a decodificar a leitura. Ele começa a relacionar as letras com os sons em outdoor, em anúncio de busdoor, em placas que ele vê na rua, né? Então, a educação, ela está na rua, ela está na vida, ela está o tempo todo. Ela está nas relações. Então, eu acho que se põe um peso grande no ensino médio quando ele deveria acontecer lá embaixo. O que é o Enem? É ensino fundamental, é conteúdo do ensino fundamental, que é consolidado, que é aprofundado ali no ensino médio. Então, a educação começa, na verdade, desde a vida intrauterina, quando as crianças começam a dar sinais de que estão identificando os fonemas do mundo aqui fora. E depois, quando elas nascem, elas identificam, elas se relacionam com a voz do pai, com as músicas que elas ouviram, elas reagem aos estímulos que elas recebiam quando estavam na vida intrauterina. Então, a educação, ela começa muito cedo. Então, aí se coloca, a gente vive um sistema educacional que eu encaro que tem 2 problemas. Só avalia com provas. Isso não está tão certo hoje, no século XXI, prova escrita. Porque às vezes você quer ser o quê? Você quer ser um artista. Você vai passar por uma audição. A audição vai avaliar a tua competência técnica, mas ela também vai avaliar a tua competência emocional de estar ali na frente de autoridades daquela área que vão te avaliar. Você vai passar por um processo seletivo que vai medir sua competência técnica, sua competência emocional, a sua gestão de tempo, numa dinâmica de grupo, a sua capacidade de trabalhar em equipe, talvez em liderar ou em ser liderado. Então, se coloca muito um peso no ensino médio quando essas coisas deveriam estar acontecendo lá embaixo. Quando se fala em pensamento crítico, que é uma habilidade, o pequeno tem que ter um pensamento crítico. A gente está vivendo uma enxurrada de problemas, especialmente em redes sociais, porque as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com falta de educação. Eu vou lá e falo tudo o que eu penso. Eu não tenho papas na língua. Cadê a minha liberdade? Eu tenho direito constitucional. Mas o meu direito As crianças estão termina... falando isso dentro de sala de aula? Falam. Eu já vi casos de criança, inclusive, dizer para pai assim, olha, se você fizer isso comigo, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Opa! Já. Caramba. E é importante, inclusive, se trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles precisam mesmo conhecer. Imagina quando virar aluno de direito, então, hein? E aí já era. Vai ser carteirada da OAB o tempo inteiro depois que passar no exame. Então, não pode colocar esse peso todo no ensino médio. Aí se coloca tudo no ensino médio. Agora você cresceu. Agora a coisa mudou. Agora é com você. Quando, na verdade, isso tem que ser desde o início. Claro que a sua devida dosagem. Eu não posso exigir de uma criança de 7 anos o nível de pensamento crítico, de comunicação eficiente, de autorregulação que eu exijo de uma criança, de um adolescente de ensino médio. Mas eu posso oferecer para ela recursos, estratégias, ferramentas, possibilidades para que ela desenvolva recurso interno de acordo com a maturação cerebral daquela faixa etária, para que ela sim tenha autorregulação. Como é que eu faço isso?
dizendo para ela que aquilo que ela está sentindo, por exemplo, é uma emoção, que essa emoção tem um nome, por exemplo, uma raiva, e quais coisas ela pode e quais coisas ela não pode fazer com aquela emoção. Porque aí, quando chegar lá na adolescência, lá no ensino médio, quando ele sentir raiva do professor de física, do professor de química, quando ele não tirar uma nota boa, em vez de rasgar aquela prova, ele já foi preparado para ter a gestão dessa emoção chamada raiva. Legal. Então, acho que o erro não está no ensino médio, acho que o erro está no fundamental. Vanessa, vem cá. Tem muita competência no teu falar, é gostoso te ouvir, né? Acho que tem muita autoridade pelo teu próprio conhecimento e muito amor pela profissão. Parabéns, é muito bacana conversar com uma pessoa assim, muito bom. Obrigada, né? Quando você se depara com esses desafios da educação, em parte, eu acho que isso deve gerar até uma certa dor em você. Você enxerga que a solução ela está primordialmente na mão das escolas? Ou isso cabe muito a uma política pública? Ou até mesmo uma ação dos pais juntamente ou ao governo ou em parceria às escolas? Como é que você vê isso? Com todos, com todos. A escola, desculpa. A escola é essa casa de educação, só que é a casa de educação secundária. A nossa primeira casa de educação é o nosso lar. É como a gente aprende a resolução de problemas, uma habilidade muito importante. Como a gente aprende a respeitar as pessoas e as autoridades. A diferença sobre uma autoridade e um autoritarismo, isso também precisa estar no seio da família, né? A autoridade, ela é conquistada. O autoritarismo, ele é imposto. Mas tudo isso é em casa, porque às vezes as crianças podem levar 6 meses para entrar na escola, 2 anos ou até mesmo 4 anos, que é o limite para ingresso na educação básica. Então, isso está em casa. Nós vivemos uma revolução na educação como um todo, que é essa transformação do ser pelo ter. Muitas pessoas, famílias, escolas estão trocando a importância do ser pelo ter. Então, eu tenho posses. Você sabe com quem você está falando, diferente de eu tenho uma identidade. Eu sou um indivíduo, independente do sobrenome que eu tenho, independente de quem seja meu pai, de quem seja minha mãe, seja ele uma pessoa que tenha construído uma história positiva ou não, eu sou um indivíduo, eu não sou uma extensão dele. Então, me trate como este indivíduo, com os meus direitos e com o respeito que eu mereço. Mas nem todo mundo tem a coragem de pedir isso, né? Nem todo indivíduo tem a coragem de exigir isso do outro, ou nem todo mundo tem a coragem de dispensar isso ao outro. Então, as pessoas, às vezes, elas tratam pela herança que o outro tem. Então, não pelo que ele é, não pelo ser que ele é, mas pela herança que ele tem. Então, isso já desconstrói a importância desse indivíduo ter uma personalidade, ter uma identidade, ter uma história. Isso, às vezes, é construído no próprio lar. Quando são famílias que têm posses, quando são famílias que têm histórias. E como eu falei, sejam elas boas ou não, porque às vezes aquela criança, aquele indivíduo, ele é condenado pelo que os responsáveis dele fizeram, né? E que se tornou conhecido. Ou ele é valorizado pelas posses que a família tem. E isso, às vezes, é construído dentro de casa. Então, a educação, o primeiro lar, a primeira casa de educação é a família. A segunda é a escola regular, a escola convencional, que é essa segunda casa de educação. Mas se não houver um movimento das políticas públicas, dos instrumentos regulatórios de educação, se não houver um investimento das autoridades, eu não falo só das autoridades de educação. Quantas situações vergonhosas a gente vê em Câmara Legislativa, em Câmara dos Deputados, no Senado, no cenário político de discussões, de troca de ofensas, onde as pessoas não se respeitam. Então, eu acho que está faltando código de ética em todos os lugares. Esse investimento precisa acontecer. Eu acho que se as pessoas passarem a pensar assim, como um todo, humanidade, eu quero agredir ou eu quero devolver essa agressão, mas não é sobre ele, é sobre mim. Então, eu vou manter o meu equilíbrio. Bem, eu sei coisas erradas que o outro fez, mas eu não acho que esse seja o caminho, porque é sobre ele, não é sobre mim. Então, o que vai regular o meu comportamento, a minha postura, é aquilo que eu acredito como indivíduo, como ser humano. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que a gente vai encontrar, e de verdade, eu não sou uma pessoa que romantiza a educação. Eu reconheço o poder transformador que ela tem desde a minha raiz a tudo que eu vi.
Eu compartilhei uma situação, eu estava assistindo um programa da Rede Globo, do Luciano Huck, e ele tinha um quadro chamado Pequenos Gênios. E tinha um aluno do Distrito Federal, um participante do Distrito Federal. Que bacana. Eu fui atrás desse participante. Ah, que bacana. Conhecer a história dele e descobri que, coincidentemente, ele era da Fundação Bradesco, a mesma instituição que eu estudei. E eu ofereci uma bolsa de estudos para ele, pelo potencial acadêmico que ele tinha. E ali eu já fui pensando que viraria um aluno medalhista de Olimpíada, claro, e isso é muito bom para a instituição. Ao mesmo tempo que eu entendi que eu poderia transformar a história dele por meio da educação. Então, ele conseguiu a gente ofereceu a bolsa de estudos para ele. No início, a família relutou um pouquinho, porque ele mora no PSU, né? Uma Sim, região periférica, é muito muito distante. distante. Ele precisaria sair muito cedo de casa. A gente está falando de 35 quilômetros, mais Para ou o pessoal menos. poder pegar aqui, tá acompanhando. Tá falando na escola no Lago Sul, que é a região mais nobre de Brasília. Para o PSU, que foi a primeira invasão, primeira favela. Hoje é uma isso. cidade satélite, seria um município aí no teu bairro, mas aqui em Brasília. Isso, então ele recebeu uma bolsa de estudos numa escola particular, com uma proposta pedagógica muito inovadora e com as possibilidades de crescer pela educação. Então, ele conseguiu pelo que ele é, né? Tendo um potencial acadêmico, um potencial cognitivo, mas por ser um bom aluno. Então, eu acho que é isso, assim, é de sementinhas que a gente vai vivendo. E se cada um colocar na cabeça que pode transformar, que pode respeitar, que pode gerar um ambiente saudável, seja em casa, seja na escola, seja no Senado, seja na rua, seja na praça, seja numa loja. E se toda vez a gente entender a importância dessas habilidades, tipo, eu tô com muita raiva, mas eu vou usar de autorregulação. Eu vou gerenciar conflito. Eu vou saber resolver problemas sem agressão. Entendendo que toda escolha vai ter uma consequência, a gente vai ter um mundo melhor. E esse não é papel só da escola, é papel de todo mundo. Que legal. Uma palavra-chave do tudo que você falou agora é a humildade, né? De todos reconhecermos que somos indivíduos independente do nosso passado, independente da nossa herança, do que somos, independente também do cargo, do conhecimento prévio que nós temos, né? Porque às vezes, só porque a pessoa é médica não quer dizer que ele é o dono da verdade, não quer dizer que ele tem que ser respeitado mais em determinado momento do que uma faxineira, uma pessoa mais humilde. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa que vem de uma condição social mais humilde, por exemplo, esse aluno que participou do programa do Luciano Huck, entender que ele é uma pessoa que tem tanto potencial quanto aquele que vem de uma herança mais privilegiada. E que ele pode também ter todas as condições de se tornar um gênio na sua própria área, que é que seja, para ascender socialmente também, né? Então, vai para os dois lados essa humildade intelectual de entender que, por ter uma herança maior, você pode ser... é um indivíduo próprio que merece também o respeito, e também da pessoa numa condição mais humilde conseguir ascender uma condição melhor. E eu acrescento isso ao autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele melhora o funcionamento, né? Quando eu sei no que eu sou bom, quando eu sei no que eu sou ruim, quando eu sei quais são os meus gatilhos, meus pontos de explosão, aquilo que eu posso suportar, aquilo que eu não sou capaz de suportar, e eu conheço isso muito bem, automaticamente eu conhecerei os meus limites. Sim. E quando eu conheço os meus limites, eu consigo colocar esse limite, seja em mim, seja no outro, e aí em qualquer área da vida. Por isso que a gente tem falado tanto em habilidade, porque autoconhecimento também é habilidade. Legal. Muito bom. Como é que foi a sua transição como professora para depois diretora de uma escola? Foi muito interessante. Eu já estava em sala de aula há 16 anos e comecei a me envolver num projeto com uma editora para elaborar material didático. Fui elaboradora de conteúdo de material de língua portuguesa para uma editora que estava elaborando uma coleção para o 2º ano do ensino fundamental. E eu comecei a me interessar muito pela produção editorial, pela elaboração de conteúdo, já com esse foco, né? Trazer conteúdo, mas com desenvolvimento de habilidade. A importância de inserir conteúdo, de inserir conceito, mas a partir de experiências, porque essa associação
da teoria com a prática traz um aprendizado mais consolidado, traz mais possibilidades de assimilação. Uhum. E foi então que a direção executiva da instituição me convidou para assumir a orientação educacional do grupo do 4º ao 7º ano na instituição, para desenvolver alguns projetos. No mesmo período, tem um site que é o Porvir, que ele publica no Diário de Inovações projetos inovadores. Legal. E eu tenho um projeto que eu transformo a sala de aula em empresa. Cada aluno dentro da minha sala, ele recebe um emprego. O emprego primário é ser estudante, e esse é inegociável. Então, é cumprir as atribuições de estudante. O emprego secundário é ser funcionário daquela empresa. Então, os empregos vão desde todos os dias escrever a rotina no quadro, recolher as agendas, recolher os livros, guardar as agendas, guardar os brinquedos quando são os menores, tirar toda a sujeira excessiva da sala e deixar que somente o que for mais denso seja recolhido para a equipe de serviços gerais, encher as garrafas de água, lavar os pincéis de tinta. Então, todo mundo tem uma função na sala. Só que, se a função primária for comprometida, ou seja, o estudante, ele perde, ele é demitido da função secundária. E aí, com isso, eu não tinha nenhum aluno em recuperação dentro da sala de aula. Não tinha recuperação e não tinha reprovação. Porque eles estavam tão empenhados em manter o emprego secundário que eles se comprometiam muito com o primário. E os pais começaram a trazer depoimentos de que isso tinha um reflexo em casa. Eu tive um aluno que a obrigação dele era varrer a sala. Então, ele não podia ver uma partícula no chão que ele varria. E depois de 2 semanas de aula, a mãe me procurou para perguntar o que estava acontecendo de diferente na escola, porque o filho dela não esticava o lençol da cama. Ele chegava em casa e ele fazia lançamento de tênis na sala. Tirava o tênis assim, né? E a mochila ficava pelo meio do caminho, o uniforme também. E que depois do meu projeto, ele passou a esticar o lençol. Ele passou a guardar a roupa suja no cesto, guardar os tênis sujos e guardar a mochila. Que legal. Então, era um reflexo super importante. Então, eu tive uma segurança acadêmica muito grande, porque eles não se descomprometiam com as atribuições de estudante. Um reflexo em casa, cada um cuidando daquilo que é sua responsabilidade. Ao mesmo tempo que tinha uma competição saudável, porque eu tinha 3 gerentes. Sim. Então, se eles desenvolviam bem o papel, eu tinha 3 cargos de gerência, mas eu também tinha demissão. Então, Que legal. quem era demitido tinha um outro candidato à gerência. Então, aí a direção executiva pediu para que eu institucionalizasse o projeto e assumisse a orientação educacional. Eu fiquei mais ou menos por 1 ano e meio como orientadora do 4º ao 7º ano e fui convidada para assumir a direção pedagógica da educação infantil até o 5º ano. Que legal. Depois de 4 anos, eu assumi a direção até o ensino médio. E depois de 1 ano e meio, eu assumi a direção geral da instituição. E isso me trouxe um olhar muito importante, porque o fazer pedagógico é muito importante numa direção. Uhum. Saber que eu estive do outro lado, saber a cabeça do aluno, a cabeça da família e a cabeça do professor. Sim. Uma escola ela é composta por esse tripé. A comunidade escolar ela é feita de aluno, de escola e de famílias. Sim. Depois, quando eu assumi a direção até o ensino médio, foi importante porque eu tenho essa visão de entender que o médio é resultado dos demais segmentos, né? Uhum. Então, os segmentos, eles precisam se comunicar. Algumas escolas acabam separando tudo e tendo 4 segmentos, se tem 4 escolas diferentes ali dentro. Isso não funciona. Sim. Os resultados não se comunicam, porque o currículo, inclusive, ele é espiralado. Se os segmentos não se comunicam, os resultados não serão os resultados esperados. Sim. E quando eu assumi a direção geral, foi importante em nível de gestão, conhecer os níveis, os números da instituição, conhecer os objetivos, a importância de um orçamento dentro de uma instituição. E ter a experiência dos 2 lados ajuda muito nessa Sem visão, dúvida, né? sem Tanto da dúvida. direção quanto da área acadêmica. É isso. Então, me trouxe aprendizados assim para a vida, né? A gestão, gestar alguma coisa é muita responsabilidade e é importante que você tenha não somente a visão, mas a escutativa. E dessa escutativa se tem um entendimento de que decisões tomar. Legal. Vou fazer a pergunta do patrocinador? Vamos lá, tá na hora, né? Então, só para aproveitar essa sua experiência na parte acadêmica e também na direção, qual que é a importância da presença digital numa instituição de ensino
para os seus processos gerenciais? É fundamental, porque uma das habilidades do século XXI é o letramento digital. E o letramento digital, ele acontece não somente com o celular na palma da mão, não somente assistindo uma videoaula, não somente com equipamentos de tecnologia. Esses recursos, eles vão pelos programas, pelas ferramentas que facilitam o dia a dia, seja do aluno, seja do professor, seja do gestor, para fazer uma planilha para entender o seu próprio orçamento, para entrar em contato com um fornecedor, para organizar a estrutura de planejamento de aula, de sistema de monitoramento, de circuito, de comunicação com a comunidade, de aplicativos, de programas, de equipamentos. Então, quando se fala, inclusive, de ensinar a usar tudo isso, e não somente ensinar no sentido de saber usar, mas de saber usar da maneira mais adequada, seja de um controle de tela, seja no entendimento da consciência das atribuições da sua função e da pesquisa e da busca por ferramentas tecnológicas, digitais, dentro desse letramento, que facilitarão o tempo, a execução desse trabalho, a otimização e os resultados desse trabalho. Muito legal. Boas dicas, e fica aí a GATTech para quem está procurando soluções digitais para resolver seus problemas na gestão educacional, feitas por professores também, né, educadores e especialistas na gestão de tecnologia. Vanessa, muito obrigado pelo sua entrevista hoje, fiquei muito honrado, aprendi bastante. Infelizmente, nosso tempo já está curto aqui e a gente já vai ter que ir, né, Léo? A gente já tem que... Fica com gostinho de quero mais aqui. Fica com gostinho de quero mais, com certeza. Tinha muito assunto ainda que a gente podia abordar e estava excelente a conversa. Muito obrigado, Vanessa. Eu agradeço o convite, foi uma honra participar com vocês. É sempre um privilégio poder falar sobre educação, educação real, educação pé no chão, mas educação muito poderosa. Esse é um momento também, Vanessa, eu acho que muitas pessoas vão querer se conectar a você. Deveriam mesmo, tem muita competência aqui, muito bacana conversar contigo. Quem quiser te conhecer um pouquinho mais, conhecer tua proposta, tua visão sobre educação, você também é palestrante. Isso. Quem quiser te contratar também para um momento de palestra, eu acho que a tua palestra cabe em vários lugares, inclusive em várias empresas, viu, pessoal? Quem está acompanhando aqui é empresário. Como é que as pessoas se conectam a você? No Instagram, vanessa_araújo.prof, serei sempre prof. E no LinkedIn eu estou como Vanessa Araújo. Essas são as duas formas. Eu atuo com consultoria em escolas, como assessoria também, como assessora educacional e como palestrante com foco nas habilidades do século XXI, no âmbito escolar e corporativo. Muito bom. Eduardo. Exxon Agatti, meu irmão, tá vendo o que faz no carnaval? Tá vendo? Já até esqueci meu nome. Quem quiser tá acompanhando esse programa depois, esse bate-papo nosso e até todos os outros bate-papos sempre muito bons do Gigante da Educação, como é que faz? Estamos no YouTube e no Spotify. YouTube em vídeo, Spotify em áudio. Só conferir lá os episódios completos, procura Gigantes da Educação. Também postamos os cortes no Instagram e no LinkedIn. Então é só conferir, todos os sites são Gigantes da Educação. Maravilha. Vanessa, muitíssimo obrigado. Muito sucesso. Conta com a gente aqui, né, Exxon? Se precisar, que as portas estão super abertas para você. Obrigada, contem comigo também. Obrigado demais. Exxon Agatti! Valeu, mano, velho. Léo. Até segunda que vem. Obrigado demais. Até segunda-feira que vem, sem feriado. Para você que nos acompanhou durante toda a nossa programação, muito obrigado. Amanhã, 10 horas da manhã, estamos de volta com Doses Milionárias. Segunda-feira de que vem, a partir do meio-dia, Gigantes da Educação. Fique com Deus, boa semana, valeu demais. Tchau, tchau, pessoal.